Shine bright like a diamond. Olá, sejam todos muito bem-vindos. O Podstar está no ar e este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. Aqui na TV Cidade de Farroupilha, canal 14 da NET. Hoje meu convidado especial vai falar com a gente, vamos falar aqui sobre a importância do inglês para as oportunidades. Seja muito bem-vindo, Guilherme Miller. Guilherme Miller, muitíssimo obrigado. É um prazer estar aqui conversando com vocês, contigo hoje. Obrigada Muito obrigado pelo convite. Do aceite aí do convite, de estar compartilhando com a gente algo que a gente sabe que é importante, mas muitas vezes a gente nem sabe mais o que fazer com o nosso inglês, né? Ou do tipo, não tenho essa habilidade. Será que isso para mim me ajuda? Será que não me ajuda? Eu acho que esses são os pontos que a gente vai falar hoje, né, Gui? Vou te chamar de Gui, tranquilo? Posso chamar de Ju? Sim. Perfeito, então tá tudo combinado. Fechado. Então, eu gostaria que tu começasse te apresentando pro pessoal que não te conhece, né? Quem é o Guilherme, né? Um pouquinho da tua trajetória. Perfeito. Bom, eu sou, acima de tudo, professor de inglês. Eu trabalho já com a área de inglês há quase 20 anos. Comecei muito jovem. Comecei com muitos professores que tiveram início de carreira, que foi informalmente. Eu sempre fui aquele aluno que ia super bem no inglês, estudava inglês, tenho mãe professora de inglês, e comecei a ajudar alunos em escolas, né? Eu chamava de tutoria. Então, era um aluno que era um pouquinho mais forte, que dava aula de apoio para outros alunos. Ajudava os outros. E nisso eu tinha acho que 17, 18 anos, e desde então me apaixonei pela área de inglês, me formei em letras. Eu tenho também diplomas e certificados pela Universidade de Cambridge no ensino de língua inglesa. Tenho uma especialização em tradução. Fui gerente de escola de inglês, fui coordenador pedagógico, fui mentor de professores também. Hoje tenho meu próprio negócio, também leciono num colégio regular, então estou há bastante tempo na área de inglês. Muita experiência aí no ensino da língua inglesa, né, Gui? E eu queria que tu contasse um pouco como foi essa trajetória. Tu muito novo, né, onde tu teve alguma experiência também, né, eu não sei se de intercâmbio, se for, como que foi o teu despertar para trabalhar com isso? Porque tu chegou até agora há pouco, né, tu estava trabalhando como diretor de uma escola de línguas, né, de idiomas. Sim, isso. Então, como foi isso desde muito jovem? Foi uma trajetória, né, Ju? Então, sempre tive um interesse por inglês, sempre gostei muito, eu consumia séries em inglês. Eu fui uma das primeiras pessoas a ter TV a cabo na época, assim, que ainda não era muito difundido, e os próprios canais da TV, eles eram em inglês, né? Então, eu desde cedo tive uma exposição muito grande à língua inglesa, sempre gostei. Isso ajuda bastante, inclusive, né? Sim, é uma das dicas que eu quero dar depois, né? Então, para quem estiver tentando aprender inglês, é uma das coisas que eu quero conversar um pouquinho depois. E fiz comércio internacional, não me achei. Naquela época eu já estava dando tutoria, né? Estava ajudando os alunos, falei, vamos fazer letras, e acho que é isso. Eu achei minha paixão, eu adoro estar em sala de aula e sempre gostei, né? Então, especialmente as conexões que a gente cria com os alunos são muito fortes, né? Então, a troca que a gente tem em sala de aula é uma coisa super gostosa, né? É muito bom. Então, eu comecei a me entender, eu sou professor de fato, né? Eu tive a mãe professora que, inclusive, disse, não seja professor, meu filho. Eu não escutei o conselho dela, então resolvi ser professor, né? Sim. Embora ela sempre falasse, olha, tudo bem, tu quer ser professor, meu filho? Tranquilo. Se tu fizer bem feito, tu vai ter sucesso na tua vida. Né? Dá para viver bem, independente da profissão, se tu faz com paixão, se tu gosta do que tu faz. Né? Exatamente. Então, desde então, estou ligado à língua inglesa, né? Me especializei. Né? Sempre quis estudar, né? Eu acho importante o professor estar preparado também. Para ser professor de inglês, a gente não pode só ter o domínio da língua, né? Então, a gente tem que entender também parte de metodologia, como ensinar, né? Então, a língua inglesa não é um conteúdo, né? Na realidade, é uma língua... como qualquer língua, ela é viva, né? Então, é complexo, né, Ju? Não é só um saber em si, mas também tem toda essa questão, inclusive de atualização também, né?
desde gírias, enfim, até outras questões até relacionadas a próprio negócios, por exemplo. Eu vou aproveitar esse gancho, então, que tu falou na parte de metodologia, né? Então, eu queria que tu trouxesse um pouco, porque tu acabou, dentro da tua jornada, tendo conhecimentos na parte da graduação em letras, mas sim. também tu buscou outros conhecimentos. Eu queria que tu trouxesse isso para o pessoal entender um pouquinho mais qual que é a tua linha, porque dentro da parte do ensino de língua inglesa, tem vários tipos de métodos que a gente sabe. E hoje tu leciona tanto para adolescentes como adultos, né? Crianças, adolescentes e adultos, né? Terceira idade também, então assim, a gente E tem uma forma diferente, né, de ensino. Sim, perfeito. Isso até é uma coisa que eu gostaria de tranquilizar as pessoas. Não tem só um método que é certo, um método que é definitivo, um método que funciona necessariamente para todo mundo, né? Eu gosto bastante de trabalhar com abordagem comunicativa. Então, a abordagem comunicativa parte do pressuposto de que inglês não é um conteúdo, é uma língua viva, a gente precisa trabalhar com competências. Então, eu nunca gosto de começar uma aula. Hoje a gente vai aprender o present simple. Quem estudou, talvez, em alguns lugares e lembra do inglês do colégio, era mais ou menos assim, né? Então, é tentar trazer a relevância do ensino da língua para o aluno, entender o porquê que ele está estudando o que ele está estudando. Então, se a gente parte de um pressuposto, hoje a gente vai aprender a se apresentar em inglês, e aí, claro que tem toda uma parte de gramática no meio, então a gente não pode desvincular o ensino de língua inglesa com um estudo mais sistemático da língua, né? Mas eu gosto muito de trabalhar com essa abordagem, de fazer o aluno tentar entender a relevância, trabalhar bastante com comunicação, com conversação. Então, geralmente os melhores cases de sucesso que a gente tem são de pessoas que se engajam com a língua, que começam a falar e sistematizar, né, o processo de aquisição de linguagem, que é uma coisa mais natural, né? E também mais leve, né? Não tão maçante. Eu acho que tu traz muito com relação à tua didática também isso, né? A forma como tu trabalha, acho que também tu explora muito as próprias vivências, né? Sim, uma coisa que como professores a gente quer proporcionar é um ambiente que seja agradável, né? Então, óbvio que não é o objetivo final da aula, mas a gente quer que o meio da aula seja agradável, que o aluno tenha prazer de estar lá toda semana com a gente, né? Então, gamificação é uma coisa que eu trabalho bastante hoje em dia. Legal. A gente tem muitas ferramentas hoje digitais, né? Então, Muitos recursos tecnológicos, né? Que ajudam muito. muitíssimos recursos, né? A gente tem até professores que são Google Educators hoje em dia. Eu sou Google Educator nível 2, então também como trabalhar com ferramentas, não só usar as ferramentas só por usar ferramentas, que tenham também um propósito educacional, que tenham objetivos bem delimitados, né? Então, tem muita coisa realmente hoje em termos tecnológicos para explorar em sala de aula. E hoje tu dá aula para turmas, mas também dá essas aulas individuais, né? Que aí eu Sim. acho que tu consegue também ter mais flexibilidade com relação ao ensino também, né? De acordo até pelo nivelamento, né? O legal de trabalhar com aula um a um, individual, é que realmente que é uma aula personalizada, né? Exclusiva. Aham. Exclusiva, a gente adequa às necessidades do aluno, né? Ok, tudo bem, a gente tem uma metodologia, mas cada aluno é um aluno, né? Então, a gente também trazer questões que sejam relevantes para o aluno e linkar isso com o que a gente está aprendendo em sala de aula traz um ganho muito grande, né? Então, se tem um aluno que está tentando passar numa entrevista de emprego em inglês, então a gente coloca isso como objetivo para o aluno, a gente traz exemplos em sala de aula, né? Tem alunos que de repente querem soar como um nativo. Então a gente vai trabalhar mais para o em sala de aula, então realmente isso é uma das dicas que eu vou dar depois, achar um professor bom, né? Que consiga trabalhar com as suas necessidades, com os seus objetivos, Para ter um resultado, né? talvez faça você deslanchar se até então você não obteve resultado na língua inglesa, né? E eu gostaria que tu contasse um pouquinho das tuas experiências, né? Tu foi fazer um intercâmbio fora, né? Fui, sim. Teve essas viagens aí também que acabou te ajudando a prática, né?
Em loco, como eu falo. Em loco. Isso é uma coisa até que eu queria trazer, né? Fazer intercâmbio é maravilhoso, é fantástico, mas algumas pessoas têm a ideia de que para ser fluente em inglês, eu preciso necessariamente ter ido para o exterior vivenciar. Isso não é verdade. Então, essa é a primeira coisa antes de falar da minha experiência que eu queria trazer isso, né? Muito bom. Eu saí do Brasil, primeira vez que eu pisei no exterior, eu já era absolutamente fluente. Eu não precisei ir para o exterior para ser fluente em inglês. Tanto é que quando eu fiz intercâmbio, eu fui para Londres, né? Que era o meu sonho, enfim, né? Uma experiência muito bacana. Eu já era formado em letras e eu resolvi fazer esse intercâmbio de 6 meses e meio, 7 meses em Londres. Eu aproveitei que eu já tinha uma bagagem de inglês boa e fui fazer cursos já voltados para a área de especialização de professor, né? Olha só, já é um outro nível Então, também. inclusive, eu lecionei em Londres, né? Um dos cursos que eu era observado, né, pela Universidade de Cambridge. Eles davam... Para ter a certificação, né? É uma certificação, né? O CELTA, é uma certificação que eles têm. E então eu já era fluente antes, né? Por que fazer intercâmbio é legal e linkando a vivência de cultura e a imersão? Acho que por isso que as pessoas falam que ir para o exterior ajuda na parte inglês. Tu fica absolutamente imerso na língua. Então eu fiz esse intercâmbio, fiquei um tempo lá, construí muitas amizades por causa do inglês. Fiz e aconteci numa época que a gente ainda não tinha GPS, então quando eu queria ir para um lugar, né, eu conversava com as pessoas, me comunicava, pedia direções, e o inglês de fato é a língua franca do mundo, né, Ju? Então, em teoria, se você tem uma boa base de inglês, você consegue Se comunicar em todo que é lugar do mundo, né? em tudo que é lugar do mundo. Se tu encontrar alguém que não fala inglês, alguém que tá próximo pode te ajudar que fala inglês. Então, Exato. alguém... Exato. Mais ou menos por aí. Mas a gente Exato. estava falando nos bastidores, né? Também como oportunidade de uma vivência assim, como um intercâmbio, de tu te conectar com nativos, né? Sim. Né? Que isso faz diferença, né? Porque o brasileiro tem em todo lugar do mundo, vamos combinar, né? Então, para ti fazer um intercâmbio com outros brasileiros e se conectar com brasileiros lá, talvez a tua experiência não seja tão boa no sentido de aprendizado de língua. Sim, eu falo bastante para os alunos da vivência que eu tive em Londres, né? Eu morei numa casa com brasileiros. E para mim estava tudo ok, porque eu sabia que eu ia para casa essencialmente para dormir, né? E até porque tu também já tinha uma fluência inglesa, eu estava indo para isso, né? Eu já tinha fluência em inglês, não estava preocupado, né? Enfim, então o programa de intercâmbio que eu fiz na época proporcionou essa casa, era segura, era bem localizada e tinha muitos brasileiros na casa, né? E tinham pessoas que estavam lá já há bastante tempo, morando lá, que não se comunicavam em inglês. Então, o final de semana era o churrasco com pagode, elas namoravam brasileiros e os amigos, né? Elas que era quase todo menino na casa, né? Elas só foram ficar um tempo em Londres, só isso. Não, tenho certeza que se perguntarem para elas vão dizer que foi a melhor experiência da vida delas. Foi. Talvez não tenham aprendido o tanto de inglês que elas deveriam ter aprendido. Exatamente. Né? Mas, então, ir para o exterior por si só não é garantia de sucesso de Sim. aprendizado de língua. Elas ficaram na zona de conforto delas, né? E realmente a gente tá num país... É uma situação que pode ser desafiadora, né, Ju? Com certeza é. Porque te tirou já da zona de conforto. Já é tu tá num lugar diferente. Sim. Tá, né? Vai precisar de um tempo para se adaptar, né? Tem que se adequar a algumas coisas. Mas cabe muito a pessoa também se buscar, né, essas conexões e explorar um pouco mais a oportunidade. E tentar, né? E realmente tentar. Tanto é que uma das meninas que moravam na casa, ela acabou conhecendo um típico britânico numa festa de Natal, estava fantasiado de Papai Noel, né? Enfim, eles começaram a sair, ela não falava inglês. E aí tinha um empecilho, uma barreira linguística fortíssima, né? Enfim, moral da história, tava eu no primeiro encontro deles fazendo a parte de tradução. Que saia justa, hein? Em inglês a gente chama segurar a vela é being the third wheel, né? Essa é a terceira rodinha. Então tava lá, né, fazendo a parte de ser intérprete
para ela poder se comunicar. Eu brinco, né? Enfim, acabou dando certo, então essa é uma dica também legal, né? Para quem está no exterior. Ela acabou casando com a pessoa e hoje se comunica em inglês, né? Mas no início ela precisou de uma ajuda, né? De alguém. Mas vê que teve um papel fundamental aí que tu proporcionou e ajudou. É isso que eu falo aos meus alunos, né? Eu já passei por algumas situações que eu não teria saído delas tão bem se não fosse o inglês que eu tinha lá. Hoje a gente tem muitos recursos tecnológicos, a gente tem o Google Tradutor, a gente tem recursos de inteligência São ferramentas, né? São ferramentas. Inteligência artificial tem um grande advento agora acontecendo, né? Mas poder depender de ti nessas situações realmente faz a diferença. Não, com certeza, faz toda a diferença. E falando também com relação a oportunidades, né? Hoje, até eu queria que tu trouxesse um pouquinho dos dados, né? Das estatísticas hoje com relação à fluência no inglês. Na verdade, a gente tem um mercado muito grande para explorar no que tange o ensino de inglês, né? Dados recentes publicados pelo British Council, né? Junto com um instituto de amostragem aqui no Brasil, mostraram que só 1% da população brasileira fala inglês fluentemente. 5% alegaram... Isso é muito baixo. Baixíssimo, né? 5% alegaram que falavam alguma coisa de inglês. 1% alegaram eles mesmos, dizendo que eles eram fluentes. E a gente sabe que a fluência é muito relativa, né? Provavelmente uma pessoa que consegue se comunicar, consegue se virar em inglês. Então, realmente, historicamente, o brasileiro fala pouco inglês e fala mal. E acho que eu tô nessa estatística. Talvez ainda. Talvez ainda. Já tivemos oportunidade de receber, inclusive, um americano aqui no Podstar, né? E eu precisei de uma intérprete também. Sim, eu assisti o programa. Isso, né? Então, a gente sabe que realmente tem um mercado muito grande a ser explorado. E isso já estava acontecendo antes da pandemia, mas depois da pandemia a gente tem a impressão que o mundo ficou menor ainda, né? A quantidade de vagas remotas que a gente tem hoje são, dependendo da área, são muito maiores, né? Exatamente. Então, hoje, para você ter uma vaga, especialmente se você é programador, na área de tecnologia a gente tem job postings diversos, né? Exatamente. Essa é uma área que tem muita procura fora, oportunidades fora, e que se tu não dominar a língua, muitas vezes tu perde essas oportunidades, né, Gui? Tem vagas fantásticas, Ju, ganhando em dólar, que realmente precisa falar inglês fluentemente. E eu, né, como fui gerente de unidade de escola de inglês por muitos anos, uma das maiores dores, né, dos alunos, especialmente alunos adultos que nos procuravam, era: eu tô com uma vaga, ela era para ontem. Exatamente. Como é que eu vou me preparar para ontem, né? A oportunidade já está ali. Realística, não existe mágica, né? Uma pessoa não pode aprender, não consegue aprender inglês de um dia para o outro, né? É um processo de aprendizagem, né? Mas por isso que tem que se antever essas oportunidades. E com relação a esses dados, não só a oportunidade, né, para desenvolver no ensino da língua inglesa, mas também nos mostra o nosso despreparo, né? Então, enquanto também país, né, para receber pessoas de fora, para a gente poder fazer, trabalhar, né, de várias formas, né, para receber esse pessoal de fora, sejam para investimento, seja para novos negócios, parcerias internacionais, enfim, milhões de oportunidades. Até queria que também, se tu quiser complementar aqui com outras oportunidades, a gente falou da área da TI, mas enfim, são das mais diversas. São as mais diversas. Até se a gente pegar o exemplo das empresas aqui na Serra, a gente tem empresas gigantescas. Inclusive multinacionais, né? Multinacionais que com certeza precisam de um profissional que fale inglês bem. E ter no currículo, isso a gente sabe, né? Ter no currículo que eu me formei em inglês em X lugar, não necessariamente é um indicativo que você sabe falar inglês. Elas fazem, as próprias empresas hoje, fazem testes internos, né? Tanto de nivelamento quanto de proficiência, né? Para saber se os funcionários sabem falar inglês. Exatamente. Isso é algo que é um pré-requisito, né? Então, realmente, a gente tem oportunidades diversas e às vezes a oportunidade bate e a gente perde ela porque a gente não está preparado por causa do inglês. Foi, de fato, o que eu mais vi, né? Infelizmente, pessoas que já estavam com oportunidade ali, só falta isso. Eu tenho a qualificação,
Eu tenho Técnica, principalmente, ó, sou super bem tenho a qualificado técnica, tecnicamente. as pessoas gostam de mim, eu tenho a parte pessoal também, só falta o inglês. Aí ficou uma baita de uma lacuna aqui pro pessoal, né, que quer, que tipo, se tá percebendo que não tem isso bem desenvolvido, se ligar para buscar algo, né, rápido. Até uma coisa que uma mentorada minha foi morar, né, na França e ela acabou trabalhando numa empresa que é multinacional e, claro, ela se preparou mais para o francês. Mas chegando lá, e aí ela me colocou essa questão, até que me surpreendeu, porque eu não sabia disso, que muitas empresas na França, a língua utilizada dentro da empresa é o inglês. Né? Achei muito interessante, porque a experiência que eu tive na França não foi muito boa. Eu pedi uma informação em inglês na rua e o nativo disse para mim: se você não falar francês, eu não falo com você. Eu tive a mesma experiência, tá? Inclusive, eu me virei pra Europa toda só falando inglês, né? Não, fui pra Alemanha, falei inglês, fui pra Espanha, Acho que eu falei peguei a inglês. pessoa errada, né? Mas realmente o francês, ele é muito orgulhoso, né? Enfim, ele tem orgulho da língua dele. Mas provavelmente porque são empresas multinacionais e, de fato, o inglês, ele é a língua global. E hoje, a gente tem também dados que as pessoas, é quase meio óbvio, mas quem fala mais inglês hoje não são os nativos, né? Então, hoje, na realidade, o grande número de falantes de inglês são não nativos. Até porque muitas vezes numa empresa pelas oportunidades, pessoas de várias nacionalidades diferentes precisam ter uma língua mãe, digamos assim. Não digo mãe, mas enfim, é uma língua para melhorar a comunicação, né? Isso, a gente fala que é tanto a língua internacional quanto uma língua franca, né? Então, o inglês realmente você tem que aprender uma língua, aprenda inglês. E eu já aprendi outras línguas, acho que o estudo de línguas é uma coisa prazerosa, né? Não só isso, mas é saudável, inclusive, para o nosso cérebro. Porque se desafiar o estudo para outras línguas, isso ajuda bastante a gente ter novas conexões neurais aí. Sim, tem até estudos que mostram que ajuda a prevenção de Alzheimer, tem um monte de coisa legal, muitos processos mentais, né? Exatamente, que é muito legal. E hoje, dentro eu queria que tu trouxesse um pouco mais nessa questão de oportunidades com a língua inglesa, né? Hoje a gente tem qual é o nosso cenário hoje com relação a isso, né? O que a gente tem hoje? Temos também algumas escolas que são bilíngues, né? Que é um novo modelo também de negócio. Temos escolas de línguas, temos atendimentos personalizados que nem tu realiza. Que mais que tu vê hoje ou quais são as tendências que tu percebe nessa área? Uma coisa que realmente é muito forte, acho que a tendência é ainda aumentar mais, que é o bilinguismo dentro das escolas. Né? Então, hoje a gente tem dentro da grade curricular de quase qualquer escola particular até 4 períodos de inglês. Nossa. Então, em alguns anos, até quinto e sexto ano, acaba sendo a disciplina mais valorizada, né? Então, tem esse movimento muito forte de bilinguismo, e aí a gente tem visto também a falta de professores equipados, porque Preparados, né, o bilinguismo também parte do pressuposto que, eventualmente, eu vou precisar de um professor de física que Bilíngue. fale inglês fluentemente. Um professor, né, de artes que fale inglês fluentemente. Então, tem aqui realmente uma lacuna muito forte de profissionais que estejam preparados. Tem vagas fantásticas em escolas 100% bilíngues, muito boas professores, então a gente tem essa lacuna, mas tem esse movimento que ele tem aqui no Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, Farroupilha, ele tem engatinhado, né, mas agora acho que está deslanchando. Tem também as inteligências artificiais que estão sendo disruptoras, né, então a gente sabe que tem cursos de inglês que provavelmente vão automatizar quase todos os processos, né, vai falar com o professor online. E ainda existe o inglês extracurricular, né? Mais tradicional, de curso, ele ainda existe, né? O aluno adulto não passou por escola bilíngue também, né, Ju? E quanto mais contato você tiver, a gente vê mesmo quem está fazendo escola bilíngue ainda busca o inglês extracurricular, porque quanto mais contato você tiver, e depois eu quero dar umas dicas, essa é uma das coisas que ajuda também. Né? E até a questão, por exemplo, hoje a gente fala das escolas bilíngues, que são particulares, mas na questão de acessibilidade
para a população, ainda tem uma lacuna muito grande na questão do ensino público, né? Porque acaba, por mais que seja introduzido o inglês, mas esse inglês que hoje, será que ele é efetivo? Ele prepara a pessoa para realmente ter um inglês fluente? A gente sabe que não, né? Até porque da forma, com a carga horária que a gente tem hoje na maioria dos colégios e a forma que é conduzido o inglês como um conteúdo, hoje é o present simple, as pessoas não saem capacitadas para falar inglês, né? Quando muito para preencher uma prova de Enem e olhe lá. Né? Então é um contraste muito grande, né? Exatamente. Na Alemanha, por exemplo, o inglês de base deles é fortíssimo e isso vem por causa de políticas públicas dentro da escola realmente, né? Que faz a diferença, né? Que faz a diferença. Né? Hoje a gente tem muita tecnologia que também ajuda, mas o papel de um facilitador dentro desse processo de ensino e aprendizagem é crucial, né? Sim. As ferramentas ajudam, são apoios, né? Suporte, mas se entender também esse processo mais consciente de como eu estou me desenvolvendo na língua, um facilitador faz toda a diferença. Isso é uma das coisas legais de ter um bom professor, a gente precisa de feedback, né, Ju? Então, a gente precisa ter um retorno daquilo que a gente está fazendo, a gente precisa de um direcionamento. Então, tem ferramentas fantásticas, eu tenho muitos alunos que além de fazer aula, né, comigo, eles fazem também o Duolingo, né, acho que tem um conceito de É bem popular, gamificação. é bem legal. É super legal, eu fiz o alemão, fiz o Duolingo, o alemão é super Divertido, legal, né? Mas ter um bom profissional que te dá um direcionamento pode fazer a diferença, sim. Até porque, eu queria que tu trouxesse isso também, até porque como adultos, e onde tu tá visando, né, profissionalmente, ou tu tá visando oportunidades, tu não tem tempo a perder, Sim. né? Então aí faz diferença. Sim, é verdade, né? O aluno adulto geralmente passou por muitos cursos de inglês, então ele tem essa dor, né, de comecei a aprender inglês, não consegui, não falo, eu tenho dificuldade para inglês, então essa é uma dor que a gente recebe muito, né, Ju? De alunos que precisavam da oportunidade, perderam, acabaram se fechando por causa do inglês porque já tem um impedimento Aí emocional. tentei, fiz um pouco naquela escola, depois não quis mais, aí larguei, né? E aí não tenho habilidade desenvolvida. Se tem alguém que está nos assistindo hoje que já passou por isso, fiquem tranquilos, tá? Essa é uma dor muito comum, né? Então, se você está estudando inglês, não está se adaptando, reveja o que você está fazendo, né? A gente precisa de tempo. Os melhores cases de sucesso que a gente tem não são de alunos que só vêm para a aula de inglês, aquela 1 horinha, 2 horinhas e vão para casa. Eles realmente, assim, com um paralelo ao intercâmbio, por que o intercâmbio funciona? Porque o aluno ele fica imerso na língua, né? É imersão. Então, pegar uma série, assistir uma série em inglês, achar um livro que você gosta, começar aos pouquinhos, pegar uma palavrinha ou outra. Então, isso faz toda a diferença, né? Eu até dou de dica para os alunos, o sistema operacional agora está em português, do celular, põe em inglês, é intuitivo, tu já sabe onde clicar, né? Vai ter uma palavrinha ou outra que você vai saber. Para os gamers, né, especialmente os mais jovens que gostam de videogame, vai lá nas configurações do videogame e coloca em inglês, né? Esses são novos desafios, né? Vai ser um pouco trabalhoso no início, mas depois acaba sendo mais fácil, digamos assim, porque tu tá mais habituado. E essa questão, por exemplo, de quem já fez inglês várias vezes e não pratica mais, é pela falta de prática, né? O que a gente não treina, a gente acaba esquecendo muita coisa, né? Se perdendo, aí eu falo por mim. Né? Exatamente. Quem consegue ter uma conexão positiva com o inglês, seja fazendo alguma coisa em inglês, não só no estudo, geralmente tem mais sucesso. Então a gente esquece, a gente não pratica. Se a gente olhar ao nosso redor, quem que fala inglês? Talvez a gente não tenha nem oportunidades de conversação, né? Então eu fiz um cursinho de inglês, talvez um pouquinho mais gramatical. Quero conversar com quem que eu vou conversar em inglês, né? Então realmente é aí que a gente vê a importância de seguir estudando, né, Ju? Muito bom. Eu queria que tu deixasse para o pessoal uma dica, ou enfim, aqui na tua fala, uma mensagem final para o pessoal.
Eu realmente acredito nisso, não é porque eu sou professor de inglês, mas eu acredito que todo mundo consegue aprender inglês. Eu acho que não tem ninguém no mundo que não consiga aprender inglês. Se você não teve sucesso até esse momento, pode ser que não era o momento propício, você não estava no curso adequado, com a pessoa adequada. Então, assim, não desista. Nós temos casos, eu tenho um aluno que começou a estudar comigo com 80 anos, Olha só. né? Que tinha o sonho de poder visitar a filha que estava no exterior, queria dar isso de surpresa para ela e conseguiu aprender. Não tem idade, claro que obviamente se você é mais jovem, a gente tem uma mais facilidade, rápido, é mais rápido, assim, não tem idade. Se você tem esse sonho de falar inglês, não desista. Falar inglês não só por questões de trabalho, mas culturalmente também, a quantidade de portas que isso abre realmente é fantástico, né? Óbvio que eu sou suspeito para falar, mas não desista de estudar inglês. Muito bem. Gui, eu adorei esse bate-papo falando sobre isso. Eu acho que a gente ajudou também muitas pessoas, né? Quem acha que estava faltando alguma coisa, talvez aqui despertou para ir atrás. Tomara que sim, tomara que sim. E retomar o seu inglês e se desafiar a coisas novas, inclusive, né? Que eu acho que também isso propõe. Então, quero agradecer imensamente a tua participação aqui, por esse bate-papo conosco, falando dessa relevância que o inglês tem relacionada a oportunidades. Eu que te agradeço, foi muito bom estar aqui com vocês. E fica as portas abertas aí para o Podstar, para a gente estar Maravilha. conversando um pouco mais aí sobre o inglês. Eu espero que vocês tenham gostado de estar conosco falando sobre isso, essa nossa fala hoje com relação ao inglês. E até o próximo Podstar. Um beijo grande! Shine bright like a diamond.